Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje eu vou falar sobre o governo Itamar Franco, de 1992 a 1995. Primeiramente falando sobre o impeachment do Collor, que levou o Itamar ao governo, o governo Collor foi marcado pela corrupção, e por causa disso, e principalmente por causa da recessão e da inflação, ocasionou o processo de impeachment dele, Então ele foi acusado de corrupção e fraude financeira. Teve o caso PC Farias, que ele recebeu um carro Fiat Elba, e isso também foi uma das motivações do impeachment dele, mas principalmente um ponto que nenhum historiador comenta, que ocasionou a perda de capital político do governo, foi a questão de que o Collor ele escolheu todos os ministros dele, mas ele não deixou nenhum deputado ou senador fazer indicações políticas, E vocês sabem que a política ela é um jogo de acordos, Então isso ocasionou a perda primeiro a perda do apoio do Congresso, que foi importante para o impeachment dele, e também a questão da recessão e da inflação, ocasionados pelo confisco da poupança, que foi ocasionada pelo Plano Collor, lá em março de 90, que fez com que as pessoas e as empresas perdessem o seu dinheiro. Então isso gerou uma recessão e o desemprego subiu muito por causa disso. Ele não conseguiu controlar a inflação. Na verdade, ele por um momento conseguiu, por causa da queda do consumo, mas a inflação ela voltou com tudo, E também teve a renúncia, que na verdade ele viu que ele ia perder o mandato e ele acabou renunciando no dia 29 de dezembro de 92. Então, falando sobre o governo Itamar Franco, houveram várias privatizações no governo dele, entre elas a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada na era Vargas. Ela foi privatizada em abril de 93. O Itamar ele era muito reticente com as privatizações, porque ele era um cara nacionalista, Então isso ia contra as visões dele, mas ele durante o governo dele ele procurou sempre ouvir as opiniões políticas, e as opiniões contrárias, para poder entender o que era importante, E se não fossem as privatizações, não haveria o Plano Real, Então isso foi uma das condições, por exemplo, do Plano Real, que eu vou comentar posteriormente. Além da CSN, também houve a discussão sobre a privatização da empresa Ultrafertil, que era uma subsidiária da Petrobras, que era uma estatal de fertilizantes, só que ela acabou não indo para frente, Houve a privatização da Embraer, que foi criada ali no regime militar. Também houveram várias greves, durante o governo dele, entre elas a greve dos metalúrgicos, que houve um acordo entre os sindicatos e o governo acabou fazendo um acordo, Então os funcionários conseguiram um aumento de 20% de salário, e os carros da montadora Volkswagen tiveram os preços reduzidos em 25%, e o Itamar também procurou fortalecer a indústria, principalmente a indústria automobilística, com a retomada da produção de carros Fusca, da marca Fusca. O governo, na verdade o Brasil sofria com a inflação desde 81, na época era o Delfim Neto, a política dele era de desvalorização da moeda. Então, por causa disso, o Brasil ele teve um aumento da inflação, que ocasionou posteriormente vários planos que não tiveram sucesso, como o Cruzado, o Bresser e o Verão. Todos esses planos foram feitos no governo Sarney. Também durante a campanha da eleição de 89, Collor ele atacou os marajás, que eram políticos que tinham altos salários, políticos e funcionários públicos que tinham altos salários, e esse era o foco dele para controlar a inflação. Ele era uma oposição ao governo Sarney.
principalmente aquilo que o governo Sarney representou. E com esse discurso moralizador, o Collor venceu, né? O Itamar era vice do Collor, só para lembrar. O plano Collor foi marcado pelo confisco da poupança como uma tentativa de controlar a inflação. O Collor também fez uma abertura econômica, né? Principalmente com a lei da informática, né? São duas leis, a Lei 8.248 de 91 e a Lei 8.387 de 91, que faz a abertura da economia para os produtos de informática, que até o governo Sarney eram proibidos, né? Era proibida a importação de produtos de informática porque o governo acreditava que tinha que proteger a indústria nacional. Então, o Collor acabou abrindo a economia e também começou a surgir vários carros importados, né? Posteriormente a 1991 começou a surgir vários carros, como o carro Escort, né? O Ford Escort, acho que é Ford, né? Não sei, pessoal, procurem na internet. O Escort é um exemplo disso, né? Que era um carro importado. Eu vou comentar sobre o Plano Real, né? Para vocês poderem entender sobre a questão da inflação. Então, o ano de 93 foi um ano decisivo, porque como a inflação tinha atingido o seu recorde histórico, né, que era 5.000% ao ano, o governo procurou uma forma nova, né, diferente das outras, que procurava congelar os preços, tentar controlar o consumo, como fez o Collor, né? Então, o governo procurou fazer uma estabilização que teve como base o plano de estabilização econômica da Alemanha, da República de Weimar, né? Vocês podem ver o vídeo no canal, no link acima. Houveram várias críticas por parte do PT e de outros partidos por causa do Plano Real, que acreditavam que não daria certo. Um dos pontos de forte crítica do Congresso foi a questão da moeda virtual, que muitos acreditavam que não daria certo, né, que seria uma ideia fantasiosa do governo, como foi a criação do RV, que foi o RV, na verdade, é uma sigla, né, de Unidade Real de Valor, que foi uma transição entre o Cruzeiro Real para o Real, para estabilizar a economia. Na verdade, a URV era a divisão, né, do Cruzeiro Real pelo dólar, né, pelo dólar do dia. Então, todo dia, né, desde o começo de 94 até o último dia de junho de 94 foi estabelecido um valor, né, para o RV, que era a cotação do dólar do dia. Houve também a questão do aumento de impostos, que foi uma crítica do Congresso, porque o objetivo do Plano Real era primeiro estabilizar a moeda, né, em relação ao dólar. Então houve uma desindexação da economia. A economia ela foi indexada ao dólar e não à moeda nacional. Houve também uma procura, né, pelo equilíbrio das contas públicas, e por isso que houve aumento de impostos. Sem aumento de impostos não haveria estabilização econômica. E também houve abertura econômica, né, como eu tinha comentado sobre a lei da informática, que foi muito importante. A questão da abertura do mercado para produtos importados, como os carros, por exemplo. Então, a inflação ela caiu drasticamente, né? Então, em julho de 94, a inflação foi de 1% ao mês, quando no mês anterior, a inflação chegou a 50% no mês, né? Então, era bastante coisa. E por causa disso, né, o Fernando Henrique, na verdade, ele foi escolhido ministro da Fazenda em maio de 93, e o sucesso do Plano Real fez com que a candidatura decolasse. Então, os principais candidatos da eleição foi Fernando Henrique, Lula e Enéas. E por causa da estabilização econômica, acabou se elegendo o Fernando Henrique, que foi eleito no primeiro turno, por causa do sucesso do Plano Real, né? O Real trouxe uma queda na inflação. A inflação não caiu drasticamente, né, mas nos anos seguintes, né, 95, 96, a inflação ela deu uma controlada perto do que era antes. É isso, pessoal. Agradeço a todos que viram o vídeo. Peço por gentileza que se inscrevam no canal e deem um like. Assim vocês ajudam a divulgar meu canal, o meu canal e o meu conteúdo. Agradeço a todos que viram até aqui. Muito obrigado.